think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora começar a nossa última semana, né, da parte 2, semana 9. E agora é só aplicação física direto, né? Aplicação do quê? Da fórmula de Larmor, né, que é o resultado que a gente tem, um resultado forte sobre radiação. Então, é isso, né? E só para antes de a gente começar, é só rapidinho revisar o que a gente viu semana passada e já pontuar o vídeo de hoje. Bora lá. Então, o que a gente viu na semana passada? Então, digamos, um campo eletromagnético de uma partícula de carga Q na zona de radiação. Então, a partícula está fazendo um movimento porque você está afastado dela, o campo que sobra é esse daqui. Esse é o campo elétrico, esse aqui é o campo magnético. E o vetor de Poynting vai dar na direção R. Aqui. Então está saindo energia da partícula. E quanto a taxa de energia está saindo, por unidade de tempo, é isso daqui. É a fórmula de Larmor, né, que é a aceleração quadrada da sua partícula no tempo passado. Então, como é que a gente vai usar isso? A gente vai associar essa potência, em termos de mecânica de potência, força vezes velocidade, né, para criar uma potência. Então, existe uma força, né, que dá aquela intensidade, a média, né, existe. Então a gente pode transferir essa radiação, esse campo eletromagnético que está pegando, como se fosse uma força atuando sobre a partícula. Dá o mesmo efeito, essa é a força de Abraham-Lorentz, uma auto-força. Depois a gente vai aplicar isso então, no oscilador, uma carguinha oscilando, e depois no espalhamento, né, uma onda batendo no elétron e esse elétron emitindo radiação. Em dois casos, né, o elétron livre ou o elétron amarrado, preso ao oscilador, né, que tem relação com o nosso meio elétrico. E aqui tem uma aplicação bem bonita. A gente vai terminar o vídeo com isso. A gente vai fazer 2 cortes nesse vídeo, né. Vamos embora, vamos começar. Então, qual é a brincadeira, né? Então, a questão principal aqui é a seguinte. Esse aqui eu vou fazer uma demonstração, né? Demonstração, né, é um argumento para essa força. E no último vídeo da semana vai ter uma derivação bonita, né, mas é uma coisa extra, um pouquinho chato de fazer, né, mas de como você chega nessa força aqui de jeito mais fundamental, né. Mas a questão aqui vai ser um migué, mas dá para entender. A questão é a seguinte: então a sua carguinha lá, ela está mexendo, você está lá longe, aí você está medindo radiação. Ela está mexendo um monte de coisa, tem um monte de radiação lá chegando, em pontos diferentes e tal. Aí você quer saber, digamos, na média, quanto é que ela está mandando, irradiando, né? É isso daqui, o resultado é esse, se a velocidade da partícula é pequena com relação à velocidade da luz. Então, essa daqui é a radiação de uma partícula de carga Q. Até se fosse uma distribuição, né, seria que ao invés de QIA 0 ao quadrado, teria o número de polo elétrico, né? Tudo bem, a gente está falando de uma partícula pontual. A questão é assim, em termos de um problema mecânico, potência, né, essa sua variação de energia por tempo, ela é o produto da força pela velocidade. Isso aí, é física 1. Então, assim, existe uma força, que se chama de força de radiação,
que eu pego a velocidade aqui, aí na média ele perde essa quantidade de energia por tempo, né, porque isso aqui é o valor médio. Por isso que eu botei um sinal de menos. Porque aqui a gente está calculando a radiação, a potência irradiada. Aqui em termos de mecânica, o seu sistema está perdendo essa energia. Né? Por isso que, na verdade, essa potência é menos isso. Essa é a pergunta. A resposta daqui, então existe essa força? É sim. E vai dar logo a resposta daqui. É uma força que ela é uma constante, né? E tem a derivada da aceleração. Esse A zero é zero com relação ao zero, porque é o subíndice, digamos, da partícula. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar. Né? Então lembra que esse é o valor médio desse produto. Então vou fazer esse produto aqui, botar esse valor médio, 2/3, que 4πy0 é copiando, porque eu sei quanto é que dá a potência. E esse A ponto é fácil também mais ou menos descobrir, porque lembra que lá tem que aparecer A ao quadrado. Né? Então quando você faz esse produto A ponto com V, você pode escrever esse cara como a derivada de AV menos a derivada de A vezes a derivada de V, que é A, derivada de V. Então é a derivada de AV menos A ao quadrado, que é a derivada de AV menos A ao quadrado. É a média disso, então é a média disso, média disso. Só que a questão é que aqui você está assumindo que o seu movimento é finito, foi assim feito para chegar na forma de Larmor. Então a sua aceleração e velocidade são finitas ao longo de todo o tempo. A partícula não vai embora, sei lá, para sempre. Então, esse valor médio, se ele for descrito por uma derivada de uma função que é limitada no tempo, então automaticamente esse cara daqui é zero. Né? Essa média, a gente viu já em T1 e tal, qualquer coisa eu explico, se alguém tiver dúvida, eu estudo de novo. Então esse cara sumiu e aqui apareceu o sinal de menos. Exatamente a potência que a gente queria. Tá aí, né? Então o que é um pouco interessante aqui é que você vai ver assim que qual a origem dessa força? Existe um sistema mecânico lá atuando nela? Não, a gente não falou nada. A gente está falando que ela tem que estar com uma aceleração mudando o tempo. Né? Você tem efetivamente essa força atuando nela que está tirando essa energia. Então essa força foi criada por quem? Foi criada pela própria partícula. Na verdade pelo campo gerado pela própria partícula. É isso que a gente vai ficar muito claro no último vídeo aqui da semana. Mas esse é o conceito que você vai chamar de autoforça. Esse cara apareceu, digamos, do nada, não um agente externo. É porque a partícula, quando ela emite radiação, né, essa radiação funciona como se fosse um objeto externo no sistema, ele se desgarrou. Né? Então essa radiação interage com a própria partícula, aí ele começa a atuar como se fosse uma força na partícula. Então é um negócio que meio que burla aquela ideia que a gente se aprende em T1, assim, qual o campo elétrico criado, você tem duas, três partículas, qual é o campo elétrico criado na partícula Q1? Aí você pega o campo elétrico de todas, exceto ela, e atua lá, porque isso é um elétrico. Aqui, quando esse sistema é dinâmico, né, esse cara cria, é porque no final dos contos ele está criando, ele é dinâmico, ele tem um movimento, ele está criando um campo eletromagnético de radiação. Ele criou um certo campo eletromagnético no passado, que está interagindo com ele agora. Essa, no final dos contos, é a origem. Vai dar para entender isso bem. Então aqui é uma autoforça. Vamos lá, como é que você pode então incorporar isso na dinâmica, né? Como é que você descreve a dinâmica de uma partícula, aqui um carga Q, eventualmente num campo externo, criado por outras partículas, né? E então esse movimento dela vai ser maluco, ela vai ter aceleração, eventualmente a aceleração vai mudar no tempo, então ela vai irradiar. Então como é que você pode incorporar isso já ao equação do movimento, colocando isso como uma força, né? Acrescentando esse termo daqui, a mais. Né? Então aqui seria tipo lei de Newton, aqui com a partícula não relativística, então MA, aqui seria a força eletromagnética de outras partículas, e essa é a força autoforça criada por ela mesma. Então digamos uma correção aqui na força de Lorentz. Aqui eu estou botando, vamos discutir daqui a pouco, vamos discutir a validade dessa construção. Mas isso aqui para um campo eletromagnético, só que também valeria para qualquer outra força, né? Qualquer força externa, essa partícula tem carga aqui. Né? Então, repara que aqui esse X tem relação com aqui é uma força alguém atuando. Né? Esse termo daqui é a aceleração da partícula, essa é mais ou menos a ideia aqui dessa sua autoforça. Então, ou ainda, aqui fica mais claro, só dividir pela massa, aqui para ficar mais geral, botar qualquer força externa, é quando você divide pela massa, que aparece Q² 4πε0 mc². Aqui era C ao cubo, né? Botei quadrado e botei um C aqui.
Aqui, esse cara é o raio clássico do elétron, que já falamos algumas vezes por aí. Então aqui dá a ideia que esse cara aqui é bem pequeno. Porque aqui parece 10 menos 15. Então aqui fica assim um jeito mais bonitão de escrever. Então a ideia de que essa construção é válida, na verdade, esse termo tem que ser pequeno com relação a essa força externa. Então a força externa mexe na partícula, então ela cria aceleração. Se não tem força nenhuma, a partícula está parada, esse cara não tem, ninguém tem. A força externa atua no cara, então cria aceleração, eventualmente se a aceleração muda no tempo, né, então a partícula, digamos, ela tem a força cria uma segunda força, né, então cria um segundo termo, esse cara. Mas isso só faz sentido se esse termo é menor do que, digamos, o original que está criando o movimento, o externo. Isso que geralmente física a gente chama de perturbação. Por enquanto, por que isso? Isso vai ficar bem claro mais para frente. Se não for assim, esse negócio que eu estou falando não faz sentido. Né? A gente vai chegar em contradições absurdos físicos. Né? Aí o eletromagnetismo para de funcionar. Também é uma discussão bem legal. A parte do Griffiths que é muito boa. Né? Então aqui é isso. Né? Essa equação que a gente vai usar, assumindo que esse cara aqui ainda é pequeno com relação a esse. Já que é isso, você pode fazer uma malandragem. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Então, o que eu vou fazer ainda é para que esse termo era A, força externa M, aqui esse cara é derivada de A, o A ponto. Então, no lugar do A, eu escrevi a mesma equação de novo. Então, derivada aqui de A. O que é A? É isso aqui, 1 sobre M, tá. Por que você fez isso? O que eu fiz é porque quando você pegar aqui, então você vai ter a derivada desse cara, vai ter a segunda derivada de A. Né? Mas esse segundo termo é para que ele tenha esse RC, é o raio clássico do dividido por C. Esse cara é 10 a menos 15, aqui é 10 oitava, né? Então 10 a menos 15, 15 soma com 8, 23, né? Então aqui vai dar um 10 a menos 23. Né? Esse cara daqui. Com isso daqui vai ser isso ao quadrado. Então esse termo daqui, ele é muito pequenininho, se eu estou assumindo que o primeiro é pequeno, por causa dessa constante, então esse termo aqui eu posso jogar fora. Aí fica tudo em termos da força externa, esse é um jeito aqui. Então você dá a força, tem lei de Newton, só que a lei de Newton tem esse termo a mais. Esse aqui é a graça, é assim que a gente vai usar. Então vamos ver como é que isso funciona no oscilador, por exemplo. Então você tem lá, qual seria a sua força externa? Menos m ômega ao quadrado x. Né? Então aqui dividir por m, né? Cortou já o m. Então x dois pontos menos ômega ao quadrado x. Esse ômega te chama de ômega zero. E aqui seria o termo de f ponto. F ponto basicamente é esse cara daqui, né? Com sinal de menos, derivada da força. Então, como aqui é x ponto. Então joga esse cara tudo pelo lado de lá. Olha, ficou x dois pontos, mais uma constante x ponto, mais ômega ao quadrado, aqui zero, né? X. Então, exatamente o oscilador amortecido, e esse termo de amortecimento, que a gente chama sempre de gama, né, é esse cara daqui. Então, isso aqui, na verdade, é a origem daquele termo de amortecimento naquele nosso modelo de elétron, que a gente fala que a onda passa, sacode o elétron, né, esse está preso, alguma coisa como no modelinho de oscilador, aí a gente fala assim, mas isso aqui funciona como oscilador amortecido, porque lá eu não tinha um argumento. Né? Fala assim, esse elétron está perdendo energia de algum jeito, né? Ele está irradiando. Como é que a gente botou como parâmetro fenomenológico aquele gama? E o que é esse gama? O gama é esse aqui. Aí chegamos lá, tudo isso que é um gama. Aí você pode, então, aqui, né? É aquele termo de dissipação, né? É a origem dele. Em geral ele é bem pequenininho mesmo. Então qual a validade da aproximação? Que esse cara ser grande com relação a esse, né? Se você for olhar, esse cara daqui vai ser tipo um oscilador, a frequência vai ser parecida com cosseno de ômega t, mais ou menos essa solução. Em x ponto seria ômega x. Né? Então aqui teria outro ômega, zero, né? E aqui, então esse cara tem que ser maior que esse. Então você pode jogar o x fora, cortar esse ômega zero aqui ao quadrado fora. Então esse RC ômega zero dividido por c, né, tem que ser pequeno. Vai mais ou menos ver que isso daqui, né? Esse cara daqui tem que ser menor que ômega zero. Na verdade eu estou comparando aqui. Se você compara aqui, corta o ômega zero, então RC ômega zero sobre C tem que ser pequeno. Essa aqui é a condição de validade. Vamos ver que essa condição vai aparecer até na resposta.
Então essa aqui é a condição para esse cara ser grande com relação a esse. Aí a gente pode resolver. Para isso aqui fazer sentido, né? Senão você tem que voltar para aquele original. Aqui não botar derivada da força, botar o A ponto. Então a equação certa seria x ponto, constante x 3 pontos. E também dá para resolver, né? Mas é mais complicado, mas beleza. Então a solução é uma coisa assim, um oscilador. Né? Então cosseno de ρt, chama aqui. Joga na equação, vem uma equação característica, né? Então uma equação quadrática para o ρ. Se você pegar o exato, pode pegar também. Isso aqui vai ser uma equação cúbica, porque vai ter cubo. É um pouco pior. Mas na verdade, para o nosso propósito, isso aqui é satisfatório, porque realmente o termo é pequeno. Então está tudo certo. Para termos práticos, fazer isso. Então aqui é só resolver, né? O Bhaskara aqui. Então resolvi o Bhaskara, faz a continha, verifica, deu esse cara daqui. Para que gama é pequeno com relação a ômega, então esse cara é como se fosse basicamente ômega, né? É quase um... Você pode comparar os dois aqui, jogar esse cara fora e ficar assim, para ficar mais limpa a solução. Então aqui, como tem um i, aqui vai ter um i, então esse cara vai oscilar com ômega zero. Mas esse i com esse i vai ficar menos gama t sobre 2. Então aqui na verdade... aqui tinha um 2, né? Aqui eu esqueci do 2. Aqui, desculpa, aqui está faltando 2, né? Porque aqui tem um 2. Então esse fator aqui ele oscila com a frequência ômega, só que ele tem um termo de dissipação, um exponencial aqui menos o número real t. Então ao longo do tempo, esse x vai diminuindo, o oscilador amortecido, até ele perder toda a energia dele. Fazendo assim. Se esse gama é muito, muito pequeno, ele perde muito devagar. Então você precisa de um número muito grande de ciclos para ver que esse cara está diminuindo. Se você bota um gama aqui pequenininho, você nem vai ver. Você vai ver como se fosse um oscilador normal, você vai ter que encontrar um T muito grande para começar a ver esse cara cair. Aqui deu mais exagerado, né, para a gente ver o amortecimento. Então a situação física seria isso, uma carga amarrada numa mola, você puxou e soltou. Então esse cara está oscilando e está emitindo radiação. Então ele vai oscilando e diminuindo até parar. Toda a energia que você deu quando você puxou e soltou, né, ele perdeu em forma de radiação ao longo de um tempo muito grande. E agora aqui vamos falar questão de espalhamento, que é uma aplicação mais legal ainda, né? Então vamos fazer logo um intervalinho. Valeu, já volto. Fui.